No quadro Direito Comparado desta semana, você vai saber como funciona a Corte Americana e também como é feita a divisão dos estados. E vai ver que o acesso à Suprema Corte nos Estados Unidos é mais difícil quando comparado ao Brasil. A Constituição norte-americana existe desde 1787 e, em 7 artigos, estabelece um sistema federal de governo. O país é dividido em 50 estados e um distrito federal. Cada região tem as próprias leis civis e criminais. Sistema diferente do Brasil, onde os códigos civil e penal valem para todo o país. A Carta Magna norte-americana também estabelece a criação da Suprema Corte dos Estados Unidos. Quando foi instalada em 1790, não tinha um lugar fixo. Funcionou em diversos estados e, inclusive, no Congresso Nacional. Hoje está localizada em Washington, na capital do país, e 9 ministros compõem o tribunal. Os ministros da Suprema Corte são indicados pelo presidente da República, assim como acontece no Brasil. Mas, diferente daqui, a escolha precisa ser aprovada por maioria no plenário do Senado. No Brasil, os indicados passam por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e respondem uma série de perguntas aos integrantes. Após esta etapa, o nome do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal precisa ser aprovado no plenário. Este professor de Direito da Universidade de Colômbia, em Nova York, lembra que os julgamentos da Suprema Corte Americana não são abertos ao público, como no Brasil. Lá, só são divulgados os posicionamentos dos advogados e as decisões da Corte. It's not on TV. It's not open to the public mostly. Outra diferença entre os dois países é que o número de processos que chega à Suprema Corte Americana é menor comparado ao que chega à brasileira. Isso porque uma lei federal limita o número de julgamentos por ano. O que justifica a diferença quantitativa é que nos Estados Unidos existe uma figura que chama-se Writ of Certiorari, que é a figura pela qual se concedeu à Suprema Corte uma discricionariedade quase absoluta na escolha dos processos que eles vão apreciar. E eles não apreciam mais do que 100 processos por ano. O acesso à Suprema Corte nos Estados Unidos é mais difícil quando comparado ao Brasil. A estrutura dos tribunais locais varia de acordo com o estado, mas a maioria é semelhante. Os processos começam a ser julgados pelos tribunais de primeira instância, as comarcas. A decisão pode ser contestada nas varas intermediárias, também conhecida como cortes de apelação. A partir daí, o caso pode ir para um tribunal federal. Se ainda for necessário recorrer do entendimento, existem os tribunais regionais e só depois os processos podem chegar à Suprema Corte. Boa parte dos países do mundo, inclusive os Estados Unidos, nem tem cortes trabalhistas e justiça eleitoral. Eles têm a divisão semelhante à brasileira em justiça federal e justiça estadual, com um tribunal na cúpula, que é a Suprema Corte. Nem mesmo um órgão equivalente ao Superior Tribunal de Justiça existe na estrutura jurisdicional americana.